Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amadinhos, minhas amadinhas? Espero que sim. Aqui tudo bem, graças ao meu bom Deus, né? Tirando a Elis que tá um pouquinho rouca, muita euforia, gente, muito eufórica. Falei demais, eu fiquei até rouca. Olha, aqui eu estou mostrando para vocês a última bancada de suculentas que a gente trouxe para cá. Olha, foi a bancada dos agavoides, a bancada da minha coleção principal e já estava de tardezinha esse horário, tá? A gente inclusive estava com as luzes acesas e, minha gente, essa bancada foi a que mais demorou para ser trazida. Por quê? Porque a gente teve que ter o maior cuidado para trazer, né? Não que as outras não tivessem cuidado, mas essa bancada aí, as plantas estavam muito irregulares em tamanho. Então teve uma certa dificuldade a mais. Copos muito grandes, copos muito velhos, então tinha alguns que a gente pegava, ele se partia. Porque tem plantas aí, meus amores, que tem 3 anos de cultivo no copo. Então, o copo é mediante sol, rega. Já pensou? Ele não vai aguentando, né? Ele vai se partindo. E a gente aproveitou para fazer aquela limpeza nas agavoides, né? Nas outras equivérias, porque essas plantas elas vão secando, né, desidratando as folhinhas de baixo. Toda suculenta faz isso. É super comum, é normal, tá? Não precisa ficar desesperados quem está iniciando com suculentas. À medida que a folha vai hidratando a planta mãe, né? À medida que a planta vai se hidratando, as folhas de baixo vão secando. Então é super, super natural, normal. Gente, olha que coisa mais linda esses agavoides. Os vermelhos são os meus preferidos, mas também são os mais assim chatinhos de cultivo. Embora quando estão adaptados, eles não tem problema algum assim, sabe? Mas eles precisam de adaptação e são assim perfeitos, lindíssimos. Nossa, eu amo, gente, amo mesmo. Eu queria comprar mais desses vermelhos porque é a minha paixão. E esses aí, 2 ou 3 deles, vocês acompanharam, que foi aquela vez que meu marido me comprou, né? Que ele me deu de presente aquelas plantas lindíssimas que eu tive que fazer uma adaptação, porque elas vieram de importação e não foram adaptadas ao Brasil. Então, 2 desses aí é daqueles lá, daquela turminha. E esse mais verdinho de cima, o Miranda, também é daquela turminha lá. Esse lindão que eu tô colocando na caixa, eu ainda não descobri a identificação dele, mas eu lembro que eu comprei um pela identificação de Santa Bárbara. Mas eu não acho, gente, a gavoa de Santa Bárbara. E não sei se realmente é esse. Esses daí, gente, olha só o miolo dele, tá vermelhinho. Que coisa fofinha, né? Essa aí é a caixa dos sonhos. Eu amo, amo, amo essa turminha aí, gente, de verdade. E hoje é que dia? Terça-feira? É, terça-feira, dia 14 de novembro. Nossa, amanhã é dia 15, amanhã é feriado. E essas fofuchas aí, elas estão abrigadas, elas não estão embaixo do pé de jabuticabeira, mas assim que eu colocar o áudio nesse vídeo, eu vou transferir todas para o pé de jabuticabeira, porque amanhã meu marido vai começar a estufa para elas. Eu vou fazer uma estufa separada para minha coleção, porque assim eu controlo o que eu tenho para mim. E aí eu paro de pegar várias para mim. A Pink Dona, gente, que linda, meu Deus do céu, ela veio bebezinha para mim. Dá um orgulho ver essas plantas tão grandes, robustas. A mãozinha de Gabriel, sabendo que eu cuidei, eu cultivei sobre o olhar de Deus. Então, gente, fico muito feliz mesmo, encantadíssima. Essa bancada, gente, a gente terminou de levar, né, de trazer ela pra cá, era praticamente quase 11 da noite.
Meu marido fez a última viagem porque eu já não estava mais aguentando carregar coisa. Abaixa, levanta, abaixa, levanta. E como eu fiz muitas cirurgias, eu tenho muitas dores quando eu fico abaixando, levantando, né? Então, é mais por questão de saúde mesmo que é, ele até terminou de trazer. Mas, gente, que prazer a gente trazer as nossas plantas. E olha, essa bancada aí, a Belinha, foi a bancada que mais deu trabalho por conta das formas irregulares que eu falei pra vocês, né? Dos vasos, alguns diferenciados, os copos muito velhos, muito antigo, né? Então tava se partindo tudo. Gente, eu tenho um xodó com essa turminha, que fala a verdade, eu realmente estava meio apreensiva de trazer, estragar, sabe? Ai, meu Deus do céu, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus é bom o tempo todo. Deu tudo certo de trazer elas e agora eu preciso colocar elas para tomar um pouco de ar, né? Porque como elas estão protegidas, elas estão recebendo somente a claridade. Então, elas estão começando a querer estiolar, a crescer muito, né? Porque elas precisam de sol, gente. E aí, essas aí eu não arrisquei deixá-las no tempo, embora elas já estivessem adaptadas ao tempo, mas vocês sabem que fez um ano agora em novembro que a gente tinha montado aquela estufa, essa estufa em si, né, desse vídeo. Mas as plantas elas estavam adaptadas, elas ficavam somente no sombrite e elas recebiam sol, chuva, o sol filtrado o dia todo. Mas aí, por causa daquele granizo, a gente fez a estufa. Aí, gente, agora elas já não estão mais adaptadas a receber chuva. Eu teria que iniciar um processo de adaptação. Então, eu não poderia deixá-las ao tempo aqui. Por quê? Porque poderia chover e algumas poderiam sim melar, e essa foi a minha maior preocupação. Por isso que eu separei elas das outras e coloquei principalmente os agavoides num local coberto por telha. Por conta disso, porque quando a gente tira de um ambiente e coloca em outro, a gente tem que ter muita preocupação, porque pode sim haver aí uma catástrofe na nossa coleção. Até uma amadinha comentou aqui no canal, olha gente, a Halber, que linda, a Hamlet ali na mão do Gabriel, olha lá que fofura, gente. Nossa senhora, essa também foi aquela que meu marido me deu, gente, naquela caixa de importadas. E aí, gente, uma amadinha comentou, Elis, mas que estranho queimar suculentas, que eu contei do episódio, né, que meu marido colocou a minha coleção principal ali e esqueceu de puxar o sombrite, então algumas plantas queimaram. Bom, não é todas as plantas que pode ficar sobre sol intenso, gente, porque tava muito calor e o sol tava intenso, pegando direto em cima delas. Então, sim, queimou. E se você tem uma planta protegida no sombrite 50%, vamos dizer assim, um exemplo, você tira essa planta do sombrite 50% e coloca no sol pleno, essa planta vai queimar. O sol, gente, ele não tá de brincadeira, ele tá queimando plantas adaptadas a ele mesmo, né? De tão intenso que tá, de tão forte que tá, as temperaturas estão modificadas, o tempo está modificado, então todo cuidado é pouco, né? E com essa onda de calor por conta do El Ninho, então vocês já imaginam, né? Queima mesmo, não tem conversa. Tá queimando adaptada, imagina as não adaptadas. Porque a partir do momento que você coloca um plástico, a planta vai ficar adaptada ao cultivo no plástico. Lá é um calor embaixo da estufa, mas é um calor difuso, né? É o plástico próprio para a estufa e esse calor fica difuso. Quando você tira essas plantas, coloca elas ao tempo, sem proteção, sem nada, o calor vai vir intenso em cima dessas plantas. Então, sim, queimaram plantas minhas, mas como eu falei para vocês, não tem problema algum. Olha a Madiba, gente.
Eu vou recuperar o que der para recuperar. Tem algumas que realmente não deu, que são bebês, né, de gibiflora, mas como eu tenho mais, também não tem problema. É por isso que eu fico fazendo muda. Lembra que eu falei para vocês? Ah, Elis, porque você fica multiplicando tudo. Bom, agora eu vendo, né, graças a Deus. Agora eu vendo as plantas, mas é por conta disso. Eu gosto sempre de ter uma planta reserva daquela que eu gosto muito, por conta se acontecer alguma coisa. Como agavoides são plantas mais caras e mais difíceis de encontrar determinadas espécies e cultivares, eu não tenho duas de cada, né, minha gente? Acho que duas de cada eu tenho dos vermelhos, mas eu não tenho, por exemplo, duas celéstias, dois mirandas. Aliás, eu até tinha dois mirandas, mas um deles queimou-se inteiro nessa mudança. Agora eu tenho um só. Eu não tenho dois Romeu Rubim, que ele dois Romeu mesmo, porque ele é o mais caro e ele é difícil de encontrar. E quando a gente encontra, tem que fazer toda aquela adaptação, né? Porque são importados. Os agavoides híbridos, eles são mais resistentes, mas esses agavoides espécie, eles são chatinhos, chatinhos. E mas é tudo questão de adaptação, tá, minha gente? Eu falo para vocês que cultivo de qualquer espécie, qualquer variedade que vocês quiser cultivar, vai dar trabalho, principalmente se vocês aumentarem a coleção de vocês. Quando você tem aí 10, 15, 20, até 50 plantas, você domina muito bem o cultivo, porque não é tão difícil, mas quando você passa dos 100, 200, 300, 400 plantas, você já vai ter problema, porque se uma planta tem praga, vai passar para as outras, então você tem que fazer todo aquele controle. E as suculentas em si, o que mais dá praga, gente, é a falta de ventilação e a falta do sol. Então, o sol, ele age nas plantas como um fungicida natural. E a ventilação serve para não deixar o local abafado, porque quando está abafado, se uma planta está com doença, vai passar. E nessa época agora é uma época muito propícia para a proliferação de fungos, proliferação de cochonilhas. Por quê? Porque está muito quente. Então é um prato cheio para essas pragas que gostam. Eu gosto muito de agavoides, gente, sou extremamente apaixonada por agavoide, eu, meu marido, minhas crianças, porque são plantas que, se vocês observarem bem, elas não dão tantas pragas como as demais. Porém, elas exigem a adaptação e você adaptou, você achou um cultivo, como que eu falo pra você, se você pegou o jeito com o cultivo, você vai embora, sabe? Ela não vai te dar tanto trabalho. O trabalho que vai dar é referente a rega, né? Que se não estiver adaptada à chuva, se você deixar na chuva, vai melar. Eu tive agavoides na chuva por muitos anos e não melava. Inclusive eu tenho aqui nessa minha coleção agavoides da outra época que eu não tinha estufa. Eles estão vivíssimos, maravilhosos e não sentiram a estufa. Já por outro lado, alguns agavoides, né, da minha coleção, uns 7 agavoides de coleção mesmo, eles eram antigos aqui na coleção, tinham por volta de 3 anos, eles não se adaptaram à estufa. Por quê? Porque a estufa é muito quente e eles estavam acostumados a ficar, né, ao ar livre, somente com sombrite. Quando a gente montou a estufa, eu os perdi. Fiquei triste? Claro que fiquei, mas tudo é uma adaptação, né, minha gente? Tudo que você vai fazer, tudo que você vai modificar, você tem que estar ciente que vai ter perdas. E se alegrar com o que tem, se alegrar pelo que perdeu, porque se você perdeu é porque você tinha, né? Porque a gente não perde aquilo que a gente não tem. Então, tentar tirar aí o melhor de cada coisa, né, minha gente? Eu perdi, mas eu estava super ciente que nessa mudança, por conta da quantidade de plantas que eu tenho, eu tinha certeza que eu ia perder alguma coisa. E as que queimaram tá fácil, porque agora cresce, né? Aí eu faço o corte e planto, e aí eu ainda vou ter muda nos caules e ainda vou ter a cabeça.
O que não deu certo, o que realmente queimou, fazer o quê? Paciência. Quando eu puder, eu compro novamente, né? Porque também não vou ficar desesperada para comprar, porque eu já tenho demais e agora eu vou cuidar das que eu tenho, dar um olhar especial. Vou começar a mexer na minha horta assim que as estufas estiverem montadas. Estou muito feliz aqui, muito agradecida a Deus, muito agradecida mesmo ao meu Senhor que preparou pra gente esse cantinho. Muito agradecida a todos vocês que estão nesse canal, torcendo por mim. Cada palavra de amor e carinho entrou no meu coração e não sai nunca mais. Quero muito agradecer vocês, que Deus retribua para vocês tudo em dobro, tudo em triplo, tá? Bênçãos infinitas na vida de cada um de vocês, que vocês realizem seus sonhos, que vocês consigam sempre o melhor na vida de vocês. E mais uma vez, meu muito obrigada. E, gente, por favor, gostou desse vídeo, né? De como a gente trouxe as plantas? Deixa o like de vocês, é só clicar no curtir, botãozinho pra cima, o joinha pra cima, para ajudar o YouTube a entender que você gostou do meu vídeo. Por favor, comenta bastante nesse vídeo para o YouTube engajar aqui com a gente. Obrigada de coração. Deus abençoe vocês. Beijinhos!